querido. Obrigada por mais um encontro, Senhor. Obrigada, Pai querido, porque foi só porque essa vontade primeiro nasceu no teu coração que ela foi possível, que ela é possível de ser realizada, Senhor. Que o Senhor possa usar, Senhor, a vida de cada uma aqui. Que o Senhor possa usar a vida das meninas que vão estar aqui falando, compartilhando. Que o Senhor possa alcançar os nossos corações, Pai querido. Que o teu Espírito Santo possa ministrar no coração de cada uma aqui. Que cada palavra, Senhor, cada palavra entregue aqui possa encontrar um lugar no coração de cada uma de nós, Senhor. Que as tuas virtudes, Pai querido, sejam derramadas. Que o fruto do teu Espírito Santo seja derramado sobre cada uma de nós, Pai querido. Que nós possamos aprender cada vez mais esse processo de mãe, de filha, de mulher, que o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos levantado, o Senhor tem nos preparado. Então, Senhor, venha, fala com cada uma de nós, meu Pai. Nós queremos te louvar e te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado e tem nos guardado. Guarda cada pessoa aqui, Senhor, cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. O dia pra explicar, Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar. Diga, eu sei que há um Deus me guardar. E eu, tão pequena e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, rodar-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar houvesse, ele já era Deus, se revelou a seus, do crente ateu, quem explica Deus, ninguém explica Deus. Pela última vez, diga, dono de toda a ciência, dono de toda a ciência, água da fonte da vida, antes que o ar houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente
Deus. Ninguém explica Deus. Não, não, não. Ninguém explica. E se duvida, ninguém explica. Ninguém explica Deus. Aleluia. Oh, queremos te conhecer, Senhor. Aleluia. Porque o Senhor não é para ser entendido, mas sim conhecido. Aleluia, nós queremos te conhecer, Senhor. Será que você pode ficar com uma outra pessoa, assim, vamos de duas em duas, vamos orar umas pelas outras, vamos buscar do Senhor nessa noite algo do nosso coração mesmo. Vamos derramar o nosso coração nessa noite, nessa oração. Talvez você chegou aqui querendo se calar, querendo ficar quietinha. Sim, nós vamos ficar quietinha, mas vamos orar, vamos derramar o nosso coração diante do Senhor nessa oração agora. Você e mais outra pessoa, outra mulher que também tem sede e fome. Temos fome e sede de Ti, Senhor, de Te conhecer. Mais e mais e mais e mais. Nós queremos te conhecer. Nós queremos te conhecer, Senhor, mais e mais e mais. Jesus, nós clamamos o Teu santo nome nessa noite. O Teu nome, Senhor. Clamamos ao Teu nome, Senhor. Oh, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Como é bom te louvar, Jesus. Ele é exaltado, pra sempre exaltado, seu nome. Oh, a verdade vai sempre reinar. Céu, glorifique seu sangue.
Tua verdade vai sempre reinar. Pai, céu, glorifique teu santo nome. Exaltado, Rei, exaltado no céu. Oh, exaltado no Aleluia. Te adoramos, Jesus, nessa noite. Continua falando conosco, Pai. Continua falando aos nossos corações. Oh, Jesus, quebra o nosso coração nessa noite com a Tua palavra, Pai. Com aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. Em nome de Jesus, quebra o nosso coração, Senhor. Quebra, Jesus, a dureza do nosso coração para que nós possamos, Pai, reter tudo aquilo que o Senhor tem para falar nessa noite, que o Senhor nos trouxe aqui para falar. E nós queremos te ouvir, Pai. Nós queremos te louvar nesse momento, nesse louvor. E nós queremos dizer que nós abrimos o nosso coração. Sim, Deus, nós abrimos agora o nosso coração diante do Senhor. Pode falar, Senhor. Pode nos tocar, Pai. Nós recebemos em nome de Jesus. Pai, que toda resistência, Senhor, toda confusão, tudo aquilo que não vem do Senhor, que nós possamos, Pai, agora, nesse momento, sermos tocadas nas nossas mentes, para que elas venham ser cativas à Sua palavra agora. Nesse momento, Pai, que nós vamos receber essa palavra, que ela caia em terra boa, em terra fértil, na terra fértil do nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Prepara esse momento, minha irmã, para você poder receber essa palavra, amém? Em nome de Jesus, eu quero sair daqui tocada. Eu sei que o Senhor trouxe cada uma de nós aqui porque Ele quer falar conosco, né? Amém? E às vezes tem muita gente que não está aqui, mas o Senhor nos trouxe aqui, trouxe você, porque Ele tem algo para falar, amém? Um, dois, três. Olá, no mesmo espírito, né? Eu costumo atrapalhar o espírito quando tá assim. Aí, já atrapalhei. Mas, bom, eu quero aproveitar e fazer um lembrete que tudo isso está sendo feito com muita alegria. Toda vez que a gente vai fazer o nosso evento, a gente tenta fazer da melhor maneira possível. Estamos sempre melhorando. E para isso a gente conta com a colaboração de cada uma de vocês. Eu vou deixar aqui, enquanto a Hariê está cantando, o Pix do Entre Amigas, desse evento, porque o nosso intuito é que todas as vezes a gente possa fazer cada vez melhor. Viram que delícia de lanche, balão, a Bruna esteve aqui hoje tirando foto. Então, a gente conta com a colaboração de cada uma, tá bom? Vou deixar aqui, enquanto isso a gente continua. A Hariê vai ministrar mais uma música pra gente. Move a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me.
Pronto? Ah, obrigada. Antes de eu chamar aqui, vou começar aqui, a Ju me pediu por uma ordem, mas vou chamar por outra. Vocês estão vendo essa imagem linda aí? Viu? A gente escolheu isso, não foi à toa, não. Porque aquela menininha ali, pegando aquela flor assim de dentro da mãe, eu vi uma menininha de 5 anos, virar uma menina de 15, que vai vir aqui hoje compartilhar. Então, vou chamar a Laurinha, vou começar pelas mais novas. Vem, Laurinha. Ah, coisa linda. Ela pequenininha, quando eu conheci ela, tá sendo uma alegria para mim vê-la aqui hoje, compartilhando junto com a mãe dela. E ela é essa menininha aí, ó, que foi pegando da mãe dela aquilo que tinha de melhor. Que você continue assim, viu, Laurinha? Eu vou chamar a mãe, a responsável por isso, a Juliana, minha amiga. Então, elas vão estar aqui compartilhando das transmissões de virtude, tanto da Laura para a Juliana, como da Juliana para a Laura. E quero chamar aqui também a Dani Vargas, que vai estar aqui falando conosco. Olha, o que tem de melhor dessa terra está aqui, ó, distribuído. Então, que vocês possam, que cada um de nós possa usufruir de toda a riqueza que vai ser compartilhada aqui essa noite. Amém? Então, vamos orar por elas? Amém. Senhor, muito obrigada. Obrigada, Senhor, porque através da vida dessas 3 mulheres, as virtudes do Senhor estão sendo compartilhadas conosco. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem derramado na vida de cada uma delas. Elas não estão aqui para compartilhar o que elas fazem, Senhor. Elas estão aqui para compartilhar quem elas são. Tudo que o Senhor tem plantado nessas terras que são tão férteis, que o Senhor tenha liberdade para falar através da vida delas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você vai me avisando, tá bom, do meu tempo? Faltando 5 minutinhos? Ah, a Ju voltou. Vou só pegar aqui a Bíblia. Boa noite, meninas, tudo bem? Então, vou falar um pouquinho só sobre mim. Eu sou a Dani Vargas, sou mãe de 3, né? Tenho o Heitor de 7 anos, a Manu de 3 e a Isabela de 1 aninho. Sou casada há 11 anos, mas hoje eu vim aqui para falar do meu testemunho como filha, porque antes de ser mãe nós somos filhas, né? E a gente continua transmitindo e recebendo virtudes. E eu acho que eu vou emocionar, porque só preparando eu já me emocionei 1 milhão de vezes, porque é muito precioso para mim falar da minha mãe, né? Eu sou a 2ª filha de 6 irmãos. Então, meus pais tiveram 6 filhos. Na verdade, minha mãe perdeu 3, então seríamos 9. E eu vim para falar um pouquinho, dar esse testemunho mesmo sobre ela. Tem 5 anos que ela faleceu, né? Então, isso me deixa mais assim ainda, né? É mais difícil ainda. E quando nasce uma mãe, né, nascem desafios. Às vezes eu fui tentando puxar assim o meu olhar para minha mãe, e em muitos momentos eu como filha, eu tive um olhar de julgamento. Filho às vezes espera que os pais sejam perfeitos. A gente espera e a gente busca isso. Mas hoje que eu sou mãe, eu vejo o quão imperfeito nós somos. E que a gente não erra porque a gente quer. A gente erra tentando acertar. Não tem um manual, não tem algo que fala, faz isso, 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 dá certo. Tem algumas pesquisas que são comprovadas, né, que servem como um direcionamento, mas o maior direcionamento nas nossas vidas é o Senhor, sabe? Então, em conselho, na verdade, eu vou iniciar com um textinho que, quando eu estava preparando, me veio, e é o que eu quero começar falando para vocês. É o seguinte: como filha, eu julguei muito a minha mãe, e hoje, como mãe, eu vejo que mãe erra. E nós erramos
não por sermos más, erramos tentando acertar, erramos porque somos carne e osso, e somos imperfeitos, e na nossa imperfeição, muitas vezes não sabemos como agir. Mas nós temos um Deus que diz que Ele é a nossa força, e que inclusive as nossas imperfeições revelam Ele. Porque se fôssemos perfeitas, não daríamos espaço para o Espírito agir. Então a nossa imperfeição também faz parte do agir de Deus. Também faz parte do mover de Deus em nossas vidas. E a gente precisa acreditar nisso. É por isso que estamos aqui. Porque nós vamos errar. E mesmo que a gente erre, a gente tem um Deus que flui através e apesar das nossas falhas, das nossas inconstâncias, dos nossos medos. Ele tem poder para fazer a diferença na vida dos nossos filhos, apesar de sermos tão imperfeitos. E em conselho, a gente decidiu falar sobre Joquebede, que é para nós um exemplo de uma mãe que se posicionou em um momento difícil. E está lá em Êxodo 2, vou falar na verdade só um simples versículo de Êxodo 1, 22, que diz assim: Então Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: Joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quanto as meninas deixem viver. Joquebede é a mãe de Moisés, né? E ele nasce nesse contexto. E eu sei que aqui é algo muito específico sobre vida e morte. Mas o Senhor foi me trazendo, enquanto eu lia, foi me trazendo um direcionamento que eu achei muito rico dividir com vocês. Seja qual for a época, seja qual for o ano, nós, mamães, vamos passar por desafios e por dificuldades. Medos, inconstâncias. Nós vamos passar por vários momentos difíceis. E ali não foi diferente. E Joquebede, em um momento desse, ela realmente buscou o Senhor. Por que a gente sabe que ela buscou? Porque a gente percebe hoje a direção que ela tomou. E muitas vezes, eu acho que já aconteceu com todo mundo aqui, que é mãe. Na minha vida, várias vezes, que eu olho para trás e falo: nossa, mas como que eu agi daquela forma? Não fui eu, foi o Espírito Santo. Porque a sabedoria vem dele. E a gente pode perceber ali o Senhor direcionando Joquebede no que ela deveria fazer, mesmo que ela não soubesse. O primeiro momento aqui, o que Joquebede faz? O que todas nós fazemos? Ela recolhe, ela fala: não, eu vou cuidar, eu vou controlar. E essa é a infância. Né? A infância, a gente acredita que tem um certo controle sobre os nossos filhos. E ali a gente se doa, e ali a gente guarda, e ali a gente cuida. E logo em seguida fala que quando deu 3 meses, né, ela viu que não dava mais para guardar ele. E aí ela começou a fazer o cesto. E eu vejo muito essa parte do cesto. Aquela mãe que prepara, aquela mãe que acolhe. Me lembra muito, fazendo analogia com a nossa infância mesmo. Com aquele momento que o nosso olhar está todo para os nossos pais. E a mãe está ali cuidando. E tem aquela falsa sensação de controle, né? Eu sou autoridade, é eu que dou o direcionamento, é eu que guio, é eu que ensino. E aí a gente finge que tem o controle. Só que aí tem também o momento de deixar ir, que dói. Existe um momento que a gente precisa colocar o bebê no cesto e deixar ele seguir o rumo dele. Por quê? Porque ele precisa. E eu percebo esse momento do deixar ir com a adolescência. E aí eu começo o meu testemunho, assim. Na minha adolescência, eu tive muitos embates com a minha mãe. Muitos, assim. Eu percebo hoje, assim, que eu tive um olhar realmente de quem julga. E, infelizmente, eu percebo que, naquele momento, a minha mãe não sabia lidar comigo e eu não sabia lidar com ela. Mas éramos 2 pessoas cheias de amor. A gente só não sabia comunicar esse amor um pela outra. E a gente era muito parecida, mas também muito diferentes em muitos pontos.
E a gente não soube, naquele momento, fazer aquilo nos unir. E aí eu percebo que em muitos momentos, mãe erra. E hoje, eu olho para minha mãe, assim, adulta, sendo mãe de 3, e eu falo, mãe, como que você deu conta? Uau! Quantos erros eu também estou cometendo. Né? Por que muitas vezes eu não te entendi bem? Mas isso faz parte. Isso faz parte da evolução, isso faz parte da vida. E eu senti que, hoje eu percebo que a minha mãe teve essa dificuldade, e não é só a minha mãe, por isso que eu senti de trazer para vocês. Eu percebo que a maioria das mamães, e eu também estou trabalhando para isso, nós temos muitas dificuldades em deixar os nossos filhos irem, em deixar os nossos filhos fluírem naquilo que é o destino deles, não o que a gente quis para eles, não a nossa expectativa, não aquilo que nós sonhamos a vida inteira para eles. Não, a gente precisa respeitar. E o respeito, ele excede a honra. Quando a gente respeita, a gente está honrando os nossos pais. Quando os nossos pais nos respeitam, eles também estão nos honrando como filhos. Mas a gente precisa parar de olhar para o nosso umbigo. Ambas as partes. A gente precisa parar de pensar só no meu lado. Porque hoje eu olho para minha mãe e eu falo, nossa, ela me deu tudo aquilo de verdade que ela tinha para me dar. Todo o amor que ela tinha para me dar, ela me deu. Só que ela me deu do jeito dela, do jeito que ela recebeu. Então, muitas vezes, a gente esquece que a minha mãe também foi filha e que ela veio de uma criação que trouxe toda aquela percepção de mundo para ela. E, claro, né, na adolescência, quanto que eu ia entender tudo isso? A única coisa que eu queria era ser ouvida e ser ouvida naquela hora. Eu não queria entender a minha mãe, e nem ela. Em vários momentos, para ela era impossível me entender. Então, para ela, eu fui rebelde. Eu realmente, assim, o momento em que eu percebi, porque ela veio de uma cultura mais machista, que é o quê? As mulheres fazem tudo e os homens, você não cobra tanto dos homens. Foi o que ela recebeu. Só que eu tinha 4 irmãos, né? 4 irmãos homens, e só eu ia fazer tudo. Então eu não aceitei isso. Só que eu não soube falar para ela. Eu não soube dizer o que me machucava. Eu não soube dizer que em muitos momentos eu não me sentia amada. E ela também não soube me dizer em vários momentos que ela não se sentia amada por mim. Mas faz parte. A gente precisa olhar para o outro e ter mais sensibilidade. Porque nós, pais, a gente dá assim, a gente tenta dar o nosso melhor. Só que nós somos imperfeitos. E como eu vejo isso na vida da minha mãe, assim, ela transferiu tantas virtudes em tantos detalhes mínimos e pequenos, que hoje, no dia a dia, em coisas tão sucintas, eu falo, mãe, não acredito que eu estou igual a você. Eu não acredito que eu estou fazendo a mesma coisa. Não acredito. E isso são nas mínimas coisas, num grito que eu dou com os meus filhos de alegria, de eu falo, nossa, é minha mãe. Em pequenas decisões que eu tomo, eu vejo o legado dela se cumprindo na minha vida. Eu vejo que por mais que eu tentei fugir dela, hoje eu sou tão parecida com ela. O legado, ele permanece. Em muitos momentos, a gente não compreende isso no agora, assim como Joquebede, naquele momento, ela não compreendeu. Mas nesse momento de ir, nós, mamães, nesse período de adolescência, que é o período em que eles vão, né?
É um período que nós, adolescentes, aí eu me coloco no meu testemunho, a gente questiona muito. A gente questiona os nossos pais. A gente questiona a vida, a gente questiona a gente mesmo. E ali, quando fala sobre Joquebede, mostra que ela deixou Moisés seguir, fluir no rio. Só que ela não deixou ele sozinho. Ela observou. Esse momento que os nossos filhos começam a ir, é um momento que a gente sai daquele lugar de mãe que está ali operando, que está ali fazendo, gerenciando, e vai para o momento de mãe observadora. É um momento que não é mais a mãe agindo, é a mãe observando. E é por isso que é tão importante nós termos pessoas ao nosso redor que possam ser os nossos olhos, assim como Miriam foi para Joquebede. Miriam foi os olhos dela, aonde ela não podia ir. Miriam foi o apoio que ela precisava para fazer se cumprir ali na vida de Moisés o fluxo que ele tinha que seguir. E o mais interessante, nós, mamãe, não abandonamos nossos filhos. Joquebede ficou ali esperando e ficou pronta. E nós precisamos estar prontas. A minha mãe estava. Não vai dar tempo de falar tudo, mas teve um momento em que, aos 19 anos, eu percebi que eu deveria tomar a responsabilidade e mostrar para minha mãe que eu amava ela incondicionalmente. E nós tivemos, graças a Deus, esse tempo de nos reconciliar. E minha mãe estava pronta para me receber. Assim como Joquebede estava pronta para amamentar Moisés. E eu vejo que isso faz um pouco sentido no fluxo da vida. E hoje, eu e meus 5 irmãos, a gente flui em liberdade no legado que minha mãe deixou. Nas virtudes que minha mãe transferiu para a gente, sabe? A gente vê isso em todos os momentos e a gente vê isso em cada encontro da nossa família. E o maior legado da minha mãe foi união. Nós somos 6 filhos extremamente unidos. Extremamente unidos. Qualquer rodinha de conversa, a gente está feliz, a gente faz a festa juntos. Porque foi isso. E ela construiu na mesa. Na mesa. Não é mesa chique, é mesa, aquela mesa de Duralex, né? É aqueles pratos transparentes, né? Aqueles pratinhos transparentes. Não tinha mesa posta, era você pegava o prato e cada um comia. Mas o olhar nos olhos tinha. Acolhimento tinha. A minha mãe, sem saber, ela fluiu em sabedoria no espírito. Ela soube nos conduzir no amor dela e a gente flui hoje no rio desse amor. Então, para finalizar, talvez vocês, ou, enfim, conheçam alguém que não está passando muito bem por esse período ou por algum período na maternidade. Está tudo escuro, vocês não estão, talvez, enxergando nada, está muito desafiador. Talvez não seja algo de vida ou morte como era aqui, mas talvez esteja passando por um período difícil. Confia, confia, confia e busque a sabedoria que vem do Espírito Santo. Deixa Ele conduzir os seus passos, deixa Ele direcionar vocês. Lá em Romanos, Paulo fala que Abraão, contra a esperança, creu. Então, ainda que muitas vezes até a esperança falte, creia. Creia. Porque o Senhor, Ele nos direciona em sabedoria, mesmo que a gente não esteja entendendo nada. Ali para Joquebede, talvez, nossa, eu estou entregando meu filho para o rio. Não, você está deixando ele fluir. Por quê? Porque com certeza ela foi orando e declarando. Ela foi buscando todas as suas ações em Deus. E hoje eu creio que isso faz toda a diferença. E era um pouquinho do que eu queria trazer para vocês. E eu peço que, de tudo que eu falei, é que o Senhor possa ministrar no coração de vocês que esse relacionamento entre pais e filhos não é perfeito. Nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos. Mas o Senhor, Ele pode fazer dar certo através e apesar das nossas imperfeições. Amém? Gente, lá vem ela lá. Vamos pegar um.
Pessoal, eu vou... A Dani, né, deu o testemunho dela e eu acho isso tão importante da gente pensar que aqui nós estamos meio que divididos em dois momentos para completar uma história. A Dani falou da história dela com a mãe dela. Então, ela e antes, né, dela. E eu estou aqui para compartilhar com vocês. Nós estamos aqui, né, lá, tem que pegou o microfone, para compartilhar a nossa experiência, a nossa construção de vida. E para dizer que isso vale a pena demais. Então, assim, eu, né, ensino a Laura a ser mulher e aprendo com ela a ser mãe. Não é um processo muito simples, né? As minhas experiências de vida, as minhas dores, as marcas que eu tenho da minha vida até aqui impactam na vida dela. Mas eu aprendo com a Laura a responsabilidade que Deus nos dá, né? E um privilégio na maternidade de ser alguém, né, melhor todos os dias por e com ela, porque eu sou referência para alguém. E a gente tem que ter isso muito, muito firme no coração da gente, né? A maternidade é um presente muito grande que Deus nos dá, mas uma responsabilidade muito grande também. E a gente não constrói as coisas aleatoriamente, né? Deus é todo poderoso, mas Ele nos dá caminhos. E nesse processo de construção de uma relação, né, seja ela qual for, mas especialmente hoje falando de mãe e filha, existe a nossa parcela de responsabilidade no processo. Entender que Deus nos confiou uma vida e que essa vida vai olhar para nós e através de nós e das nossas atitudes, ela vai conseguir seguir. Ela lá. Ela é tímida, gente. Tem que esperar. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Acho que não ligou. Agora deu. Gente, eu não sei muito falar. Agora que eu aprendi a não ter vergonha de tocar lá no PG, enfim. Mas a minha mãe sempre me ensinou muito sobre valores. Como ser, através do exemplo dela, como ser uma mulher honesta, carinhosa, alguém que sabe liderar, mas ensina em amor. Enfim, tantas outras qualidades de uma mulher virtuosa. Mas acho que, sobretudo, ela sempre me ensinou muito sobre confiança. E essa confiança sempre veio dos dois lados. Então, na história de Joquebede, quando a Dani falou que ela deixou Moisés fluir no rio, mas ela nunca deixou de observar. Essa sempre foi a minha história com a minha mãe e de todo mundo lá em casa. Então, gente, porque eu não sou mãe só da Lala. Como a Dani, parece que hoje é um pré-requisito, eu sou mãe de 3 também, né? E 3 adolescentes. Então, a Laura é do meio, eu tenho o Fernando com 12, a Laura com 14 e o Gabriel com 16. E as minhas amigas acham que eu tô maluca, mas eu tô achando essa a melhor fase da maternidade, ser mãe de 3 adolescentes de uma vez só. Porque agora que a gente está começando a colher os frutos de tudo isso, né, que a gente plantou e tudo mais. Quando a Dani falou da parte né, desse ir no rio e tudo mais, eu já peguei uma outra parte da história de Joquebede que eu acho que é fundamental para a gente falar nesse momento de mãe e filha, né? Então, eu vou ler rapidamente para vocês, para quem ainda não está familiarizado com a história de Joquebede. Então, a Dani já contou que ela é a mãe de Moisés, que naquele tempo existia um decreto de Faraó que era para matar todos os meninos, né? E Joquebede se recusou a isso, mas não foi só ela, olha só. Então, lá em Êxodo 2, né, no versículo 1, fala isso. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Essa era Joquebede. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino, Miriam, gravem o nome, que Miriam era então a filha de Joquebede, irmã de Moisés, ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio.
Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então, a irmã do menino, Miriam, filha de Joquebede, aproximou-se e perguntou à filha do faraó: senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Aí a filha do faraó respondeu: sim, quero. E a moça foi chamar a mãe do menino, Joquebede. Então, a filha de faraó disse à mulher: leve esse menino e amamente para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Então, a história de Moisés começa aí, né? Com uma mãe que ensinou a sua filha a confiar na palavra dela. Miriam foi para a beira do Nilo e ela podia ter se recusado a falar: eu não vou lá não, mamãe. Ou eu tenho vergonha ou eu tenho medo. Imagina uma menina que fosse falar com a filha do faraó, que era a filha do rei, super poderoso, e um cara muito mau, que tinha mandado matar todas as crianças. Então ela sabia que a vida dela estava em risco, além da vida do irmão. Mas ela foi na confiança de que se a mãe dela desse a palavra de que pode ir, ela iria e aquilo ali ia dar certo. Então, é essa, né, a mulher que a gente precisa pensar se nós somos. Será que dentro da sua casa, os seus filhos, o seu marido, tudo mais, podem confiar a vida deles? Porque todo mundo participou desse plano, né? O marido dela também escondeu o filho, os outros irmãos, né? Outro irmão de Moisés também participou dessa empreitada, e por 3 meses eles também corriam risco. E todos confiaram na fé, na direção que Deus deu a Joquebede. E é isso, assim, né? A gente, será que a nossa família também tem essa mesma percepção de que a gente, qualquer palavra que a gente disser, vá, e eles vão arriscando a própria vida? E aí a gente fica pensando, né? Como que é isso? Como que a gente constrói essa confiança? E aí eu preciso contar do que eu sei, do que eu vivi. E acho que quase todo mundo que está aqui, se não todos, né? Vocês sabem que o meu primeiro filho, que é o Gabriel, é um menino que tem nanismo. E a minha experiência de maternidade começou por ele. E naquele dia que eu recebi o diagnóstico, os médicos falaram que provavelmente ele nem sobreviveria. Foi a primeira experiência que eu tive, assim, real com Deus. Eu sempre fui uma pessoa da igreja e tudo, mas nunca fui essa pessoa tão espiritual, assim, né, amiga? Ai, Deus falou comigo, não. Tipo, Deus fala comigo, meu coração, tal, me direciona, mas falar, não. E nesse dia eu falei para Deus, né? Falei: Deus, se eu tivesse me dado uma opção, né? Porque a gente estava exatamente naquele dia mudando para a nossa primeira casa própria. E eu falei para Deus, falei: Deus, se eu tivesse me dado uma opção, né, de ter meu filho perfeito ou uma casa minha, eu preferia morar de aluguel e ter meu filho perfeito. E aí, nesse dia, eu ouvi audivelmente Deus falando para mim assim: eu não te dei uma opção, eu te dei uma bênção. E isso ressignificou toda a minha vida e a minha maternidade. Porque naquele momento eu pedi a Deus 2 coisas. Que falei: Deus, não vou então pedir para o Senhor me curar meu filho. O Senhor traz do jeitinho que o Senhor tiver que trazer. Mas o Senhor me dá sabedoria para criá-lo feliz, independente de qualquer coisa. E que eu seja uma mãe que realmente vai saber conduzir esse filho, independente de qualquer coisa. E é óbvio que Deus escuta essa oração em todo o tempo. Não seria diferente, eu até bato muito nisso. Hoje eu sou presidente do Instituto Nacional de Nanismo. A gente está à frente do movimento, do único movimento no Brasil, né, nacional, que acolhe essas famílias e tudo. E eu falo muito isso, assim, rebato muito, falo: gente, para com essa história de mãe atípica. Que história é essa? Não existe isso, não. Mãe é mãe. Eu morreria pelo meu filho atípico, assim como eu morreria por qualquer um dos outros 2. Não existe diferença na maternidade. Existe um amor profundo. Mas todas essas coisas que eu quero compartilhar com vocês, eu sei que não foram coisas que eu pensei e racionalizei. Eu sei que foi fruto dessa oração
né, que eu fiz a Deus pedindo sabedoria na maternidade, e ele foi me conduzindo. Eu nunca parei para pensar, nunca estudei, não fui dessas mães, assim, sabe? Vamos ler livros sobre como criar filhos, não sei o quê. Nada disso, né? Não é por aí que eu construo as minhas coisas, mas tenho estado aos pés de Deus. E uma coisa, se você tem filho pequeno, ou se você vai ter filho ainda, eu quero te contar uma coisa que Deus colocou no meu coração e que eu fiz e que eu acho que funcionou demais. Né? Ela acho que pode falar sobre Com isso. muita dor também, que as crianças, muito trauma. Povoador. A gente lá em casa, né, eu e o Marcos em consenso, a gente resolveu que a nossa vida seria pautada na verdade. E que nenhum tipo de mentira seria aceitável, nem de nós para eles e nem deles para nós. E nós começamos por onde? Pela história do Papai Noel, do Coelhinho da Páscoa, da Fada do Dente. Isso lá em casa nunca existiu. Ai, Juliana, que chato, isso é muito lúdico, as crianças gostam, as crianças podem até gostar, mas seu filho não vai saber, com 6 anos, te explicar a dor que ele sentiu de saber que você enganou ele ao longo desses 6 anos, que o Papai Noel é que vinha trazer o presente e agora, haha, otário, não, sou eu mesmo que compro. Entendeu? As crianças não têm a maturidade, não têm a cognição para se expressar nisso, mas é uma frustração, é uma marca. E quando a gente constrói tudo, então, assim, lá em casa, Lala sabe isso. Ai, tem que fazer exame de sangue. Ai, tem que fazer exame de sangue. Nunca falei, que eu falava pra você que era uma picadinha? Você falava que ia doer mesmo, mas que ia ser rápido. Amor, vai doer, mas eu dava. Dava Se não desse escândalo. Aí eu falava, pode até ganhar um bombom, um negócio, se não der escândalo. Mas chorar, você pode chorar, porque vai doer mesmo. Não é uma picadinha de formiga, não tem essa mentira. E às vezes a pessoa chega, aquela coisa assim, o menino tá lá, você não sei o que. Ó, no final de semana a mamãe promete que vai passear com você. Amiga, não fala isso não. Se você não vai conseguir cumprir, não promete. Porque esse é o único jeito de você construir uma relação que hoje eu olho para ela, nas ansiedades, nas angústias dela, e falo para ela assim, já menti para você? Quando eu falo que vai acontecer, não acontece? Exatamente igual. Sempre acontece. Então, você pode confiar, pode ir, que eu estou falando que vai dar certo. Ou então, eu falo, cuidado, que eu acho que vai dar errado. E isso é um presente, gente. A gente tem que lembrar que o dom da maternidade, que o vínculo que a gente tem com o filho, que a mulher tem, esse presente divino, um cordão umbilical e uma vida que se desenvolve dentro da nossa barriga, em total dependência de todas as atitudes que eu tomar. Porque aquela criança, ela está ali, se eu fizer qualquer coisa errada, ou se eu achar que ela nem deve existir, ela está sob total minha responsabilidade. É um vínculo muito diferente do vínculo masculino, por exemplo. E a gente continuar com esse vínculo de segurança, de proteção e de confiança, aí depende de nós. Até porque Deus diz, né, que é a mulher sábia que edifica o seu lar e a tola que destrói. Então, é nossa função como mães criar esse ambiente propício dentro de casa para que as coisas fluam bem. É a mãe que acolhe o filho. O pai ensina a responsabilidade, né? Mas esse acolher também precisa ser em doses responsáveis. Às vezes a gente acha que o acolhimento é simplesmente falar sim para tudo. Nós estamos numa geração que a gente está muito perdida, né? Assim, de como lidar com isso. E eles também se sentem perdidos, por quê? Porque aquilo que devia ser a referência deles, que somos nós, não sabemos como lidar, como é que eles vão saber o que fazer? Né? Lá em casa sempre foi muito verdade isso mesmo, de não acreditar em nada dessas coisas, mas também não contava para os coleguinhas, não, né? Não podia machucar os outros, né, gente? Mas, assim, eu sempre confiei muito na minha mãe por causa dessa confiança que foi estabelecida degrau por degrau desde os primeiros anos da minha vida. Então, quando eu fui crescendo, amadurecendo, certos processos mais complicados que eu passei, vinha aquele desespero, mas nunca por completo, porque ela sempre, além de eu confiar muito nela, ela sempre foi minha maior conselheira.
Então, pensa, a sua maior conselheira ser sua melhor amiga, sua mãe, enfim. Muito, muito topíssimo, mamãe, parabéns. Então, especialmente agora, né, na adolescência, que eu vejo que é o período mais confuso que eu passo, e que para muitas pessoas essa é a verdade também, eu não tô tão confusa quanto eu achei que eu estaria. Porque eu sempre tenho a direção dela. Sempre que alguma coisa começa a ficar embaçada ou alguma situação assim foge da minha experiência, eu corro atrás dela pelo conselho, pelo acolhimento, e eu entrego a minha confiança para ela, ela entrega a confiança dela em mim e eu devolvo responsabilidade. Então, esses dias para trás, na verdade, no começo do ano, eu estava passando por um processo assim, e aí foi exatamente o que ela falou, que, cuidado, porque eu acho que pode dar errado. Mas aí a gente sempre quer molhar o pé na água, né, ver se está frio mesmo. Eu falei, não, mas vamos tentar. E aí deu errado, igual ela falou. Mas ela não fica assim, eu te avisei, receba. Ela é aquele ombro que a gente precisa. E acho que é aquela palavra de afirmação mesmo, de que o melhor ainda está por vir. E realmente veio, né? Amém. Mas mesmo assim, na vitória, ela não deixa de ficar de olho em mim. Mesmo eu passando pelo rio, e o Rio Nilo era grande pra caramba, facinho de um bebê daquele tamanhozinho se perder, mas ela ficou vigiando e ele não saiu do campo de visão dela. Então, eu acho que é muito isso. Você sempre fica de olho em mim. Gente, assim, às vezes as pessoas acham que foi muito fácil para mim porque eu tive essa referência de amizade. E, na verdade, eu tive uma relação com a minha mãe exatamente o oposto do que a Laura tem. A gente não conseguiu, né, como a Dani contou da dela, a gente não conseguiu estabelecer esse vínculo de cumplicidade, de companheirismo e tudo mais. E eu tinha muito medo. Eu falava, gente, Deus, como que eu vou ser mãe de menininha? Porque, em função dessa história, eu me tornei uma pessoa muito prática, objetiva, engole o choro, não é sensível, tudo mais. E a Laura chegou, assim, menininha, da cabeça aos pés, toda docinha, meiguinha. Eu falei, não vou dar conta desse negócio. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que, assim, às vezes você também não construiu essa história com a sua mãe. Mas é tempo, gente. Pela misericórdia de Deus, Deus diz que em qualquer momento, se você voltar o seu coração, perdoar e olhar o que vem pela frente, e enxergar as virtudes, porque às vezes a gente se fecha, né? Alguma coisa vai lá e magoa a gente de uma tal maneira que a gente se fecha, e aí a gente quer enxergar só os defeitos, e as virtudes deixam passar, e essas virtudes vão fazer falta na sua vida lá na frente. A hora que você tiver que transmitir para a próxima geração virtudes, quais virtudes você vai transmitir se você não recebeu de alguém? Né? Então, assim, é lógico que é mais fácil construir uma relação. É lógico que é mais fácil a gente começar do zero. Mas a misericórdia de Deus falou para você que pode começar hoje, que pode recomeçar hoje. Então, a gente não pode desistir, né, Lala? E aí, assim, nós vamos fazer aqui um bate-bola das coisas que a gente entendeu, assim, juntas, conversando, que era importante dizer para vocês, assim, quais são as características principais de uma relação abençoada entre mãe e filhos, né? Tem tudo que é o papel do pai e da mãe. Engraçado, não sei se vocês já prestaram atenção, a Bíblia fala várias vezes, em vários textos, né? Lá nos 10 mandamentos, honra pai e mãe, mas os pais também têm o papel deles, né? Em Efésios e em Colossenses também a gente é lembrado disso, de que os filhos têm que honrar os pais, obedecer. Existe uma hierarquia, mas os pais também precisam ter um coração generoso e sensível, né? Então, eu acho que, acima de qualquer coisa, o primeiro passo para isso é conhecer a Deus
o amor dele e desenvolver uma relação de intimidade. E isso vale para as mães e para as filhas e para os filhos, né? Não adianta eu buscar a Deus e querer conhecer a Deus e querer ser uma mãe segundo aquilo que Deus tem para nós, porque, como a Dani falou, né, o manual está lá. Né? Deus é nosso guia para todas essas construções, né? Em tudo que a gente precisar. Então, não tem que recorrer a outras coisas. Se a gente conseguir ser a mulher virtuosa que Deus falou que a gente deveria ser, tudo na nossa casa se alinha com isso aí, né? Então, plantar nos filhos de vocês, né, nos nossos filhos, essa semente, né, do temor a Deus, da intimidade com Deus é fundamental. E eu acho que, como adolescente vivendo esse momento, isso tem sido diferença também para você, né, Lala? Nossa, 100%, porque além do apoio dela e do meu pai, a gente sempre a gente cresceu aqui na Sal da Terra, né? Então, para a gente conhecer a Deus sempre foi mais fácil. Mas eu sentia, assim, que ele era um Deus muito distante, sabe? Quando eu era menor, ele era o Deus que estava aqui no domingo, que o Paulo Júnior ficava falando, e aí eu não entendia muito o que ele estava falando, mas eu não gostava de ficar na salinha. Aí eu parei de vir, me revoltei, mas não fui uma criança rebelde, gente. Não, um pouquinho. Nunca. Eba. Mas hoje em dia, né, com o PG... na verdade, o que mudou tudo na minha caminhada foi quando a minha mãe fez a gente ir para um acampamento lá em Caldas Novas, no Palavra da Vida. E aí, na primeira noite, eles falaram, tipo, começou o cultinho da noite em volta da fogueira lá, bem momento de filme. Aí começaram assim: se você morresse hoje, você teria certeza da sua salvação? Aí eu nem prestei atenção no resto, que eu só fiquei pensando nisso, pensando naquilo. E aí eu liguei pra minha mãe chorando. Eu nem lembro o que eu falei direito. Mamãe, não tem energia aqui, mas meu celular não tem bateria, mamãe. Eu acho que eu não tô salva, não. E aí eu lembro que depois daquilo eu fiquei com uma vontade muito grande de conhecer aquele Deus de que eles estavam falando, sabe? Um Deus amoroso que estava lá para tudo sempre. E aí começou, com ela me ajudando muito. A gente começou a ir no PG, a gente teve um PG lá em casa, teve o PGP Kids, né? Lá nas origens. Depois a gente, mais velho, criou com outros amigos um PG lá em casa. E hoje a gente está no Resenha e nos nonogrupos derivados do Resenha. Mas nesse processo, acho que um versículo que meu pai me contou esses dias e que tem sido muito, muito verdade para mim é Jó 42:5, eu acho, que é: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. E quem me ajudou a enxergar foi sempre a minha mãe. Eu tinha muito problema, até hoje tenho muito problema para dormir. Aí eu acordava à noite, ia atrás da minha mãe, a minha mãe me levava para a cama e ela ficava cantando para mim. Era Doce Nome, como é que é? Do barco? Acalma o meu coração. E tinha mais uma. Não sei, muitas músicas, gente. Aí, acho que... aí eu dormia em paz, entendeu? A tempestade acalmava. Acho que é por isso que eu vim do louvor. Percebeu que esse negócio é bom para dormir. Gente, e assim, outra coisa que é importante é a gente orar continuamente pelos nossos filhos. Mas, filhos, lembrem-se de orar pelos seus pais também. Às vezes a gente acha assim que, nossa, quem é intercessor é só a mãe que vai orar por mim e tudo mais. Gente, nós precisamos. Inclusive, se está difícil estabelecer essa relação, se está difícil, né, aprender a dialogar e tudo mais, ora, pede para Deus te dar uma estratégia, te dar o momento certo, te dar o jeito, assim, Deus, me dê a deixa, né? Para eu chegar lá, e aí o Senhor vai quebrantando o coração dos meus pais, e o Senhor vai dando paz para o meu coração também, para ela falar não e eu entender, e isso não virar uma batalha, né? E estabelecer também um espírito de concordância entre
os pais, né, dentro de casa. A gente não pode achar que a gente vai criar filho sozinho. E a mulher, ela é muito essa, né? A mulher é a força. E como veio de dentro da gente, a gente acha que a gente é responsável por 99,9% da vida dos nossos filhos. E às vezes a gente deixa de lado, né, os pais e a falta desse pai e a falta dessa relação também tão prazerosa e tão abençoada com os pais faz diferença para os filhos, faz diferença para a filha, faz diferença demais para o filho, né? Então que a gente peça a Deus mesmo esse espírito de concordância e que os filhos também olhem para nós nessa questão, né? Eu falo muito para Lala isso, a gente que bom que a gente aprendeu a compartilhar as coisas, né? E fazer isso de uma forma leve, sem ser uma batalha. Então, se eu discordo de uma coisa que ela fala e ela discorda de uma coisa que eu falo, a gente tem a clareza de ter um momento onde a gente não está nervosa, mas a gente vai sentar, vai falar. Aí, meninas e meninos, né, que porventura estão assistindo a gente pelo link, a gente tem que ter sabedoria como mãe para saber o momento certo e a sensibilidade de ouvir. Mas, né, Lala, é preciso também ter do lado dos filhos essa postura corporal, essa noção de que a hierarquia é importante como uma forma de proteção, inclusive, para eles, né? O limite é uma proteção, né? E ser movido sempre por esse amor, né, que vem de Deus mesmo, né? A gente, quando ela lá falou isso, né, lá em casa, a gente tem esse negócio de falar para eles assim, a gente, toda vez que eles eram bem pequenininhos, o Márcio tem mania de falar, fala e eu repito, né? Aí falava assim, a gente entrega aí os meninos, confiança, vocês devolvem responsabilidade. Fala aí, Lala, o que é isso? Então, gente, eu acho que eu só sei falar dando exemplo, mas é porque, não sei. Você fala por parábolas, né? Pronto. Descobriu, mamãe, parabéns. Mas, por exemplo, meu pai me explicou uma vez que no Antigo Testamento é como se a gente fosse criança, né? Então eles falam, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, enfim, assim, assado, cheio de regras. E aí, quando chega no Novo Testamento, com Jesus vem a consciência. Então, você pode fazer isso, mas as consequências são essas. E aí ele deixava, cabia a nós a decisão do que a gente ia fazer. E sempre foi assim lá em casa. Então, por exemplo, da primeira festa de 15 anos que eu fui, a minha mãe sempre contava as histórias. Aconteceu tal coisa na festa da pessoa. Aí, eu, muito pouco paranoica, já ficava assim. Mas aí, todas as minhas amigas iam, falei, não. Aí, eu conversei com ela muito para decidir se ia ou não ia. E ela fez igual Jesus, apresentou todas as consequências e, com a direção dela, eu escolhi ir. Então, ela entregou a confiança e eu devolvi a responsabilidade a partir do momento que os valores e tudo que eles me ensinaram, eu coloquei em prática. Então, a partir do momento que eu consegui discernir o que convinha, existe essa palavra? Convinha ou não, eu acho que é isso, que é entregar a responsabilidade por parte dos filhos. Então, assim, desde o dia dessa festa, por exemplo, falei para ela, vai, eu acho que você tem que ir. Lembrando só dessas coisas. Menina, passou a valsa, ela ligou, mamãe, pode buscar? Porque agora começou umas coisas aqui que eu tô achando que não quero. Músicas seculares. Não quero, tá bom, tô com sono, vou dormir e tudo mais. Então, assim, uma coisa que é essencial para nós como mães e para eles como filhos é que a gente tem que ter consciência que nós temos que ser bons ouvintes, gente. A geração que os nossos filhos estão vivendo é muito diferente da nossa. E é lógico que a gente, né, tem essa tentação de comparar o momento atual com o que a gente viveu. Mas no tempo que eu era adolescente, meu pai não deixava fazer isso, e eu não tinha esse negócio, esse troço. Tem uns troços lá em casa que aparecem, eu falo, gente, onde que esses meninos tiraram? No meu tempo, ninguém sabia o que era tédio. Aí o menino tem 8 anos e fala assim, estou entediado.
Eu falava, meu Deus, entediado, o que é isso? Né? Eu fui descobrir essa palavra, sei lá, eu já estava era velha, né? E assim, às vezes a gente fala, nossa, essa geração está muito fragilizada. Eu enfrentava as coisas com muito mais força e tudo mais. Gente, vamos parar e vamos pensar só o seguinte. Vamos dar o exemplo só de rede social. Isso passava longe de existir no nosso tempo. Eu lembro que eu fazia faculdade lá em 1900 e borrachinha, e aí me deram um livro do Bill Gates, chamava Estrada para o Futuro, que ele contava o que a internet ia ser. Eu li a metade, parei e falei, detesto ficção científica, esse negócio de aperta um botão aqui, compra um negócio na China, vai chegar na minha casa, tá louco esse cara, não vou ler esse trem, não. Então, assim, e tudo mudou sim. E as pressões, o excesso de informação e a velocidade com que as coisas giram e o excesso de cobrança sobre eles é totalmente diferente daquilo que a gente viveu. Eu lembro de ter assistido uma aula de umas psicólogas e uma neuropsicóloga que são especialistas em adolescentes. É um curso até muito bacana que nós fizemos online, tem a versão para os filhos e tem a versão para os pais. E essa neuropsicóloga foi explicar, né, a formação do cérebro. Então, assim, tem a idade para isso. E ainda que o mundo externamente tenha mudado, o organismo, né, demora milhões de anos para se adaptar. Então, é muita pressão. É pressão assim, o que você vai ser? O que você vai ter? Como que você vai manter seu padrão de vida? E o seu corpo, o seu cabelo, tem que ser de tal jeito. O que você está usando? O que você está ouvindo? Tudo isso gera uma pressão e uma insegurança. E todo adolescente é inseguro, gente. É uma fase de transformação. A gente olhava no espelho, podia ter uma espinha, você não queria nem sair de casa mais, fazia assim com o cabelo. Olhava no espelho, só via a espinha e ninguém estava vendo. Vira emo. Vira emo, exatamente. Uma insegurança normal da idade. E agora com muito mais cobrança em todos os aspectos. Eu falo que, assim, né, imagina, no meu tempo, a gente estudava depois do carnaval até novembro. Não tinha aula no final de novembro, não tinha aula em dezembro, não tinha aula em janeiro, esperava o carnaval. Agora, meu filho está no 3º ano, ele tem aula de segunda a sábado, de manhã, várias aulas extras à tarde, e no sábado à tarde ele tem prova, até 6, 7 horas. E o que ele tem para estar com a família? Domingo. Aí ele tem que estar com a família, descansar, encontrar com os amigos e tudo mais, então, assim, já não é um dia de descanso. Então, assim, as pressões são muito grandes. Se a gente não tiver a sensibilidade de olhar e acolher tudo isso, e ser base para eles e dizer, tá tudo bem, essa é a cobrança, mas você não precisa entrar nesse ritmo, né? Vamos devagar aqui, vamos do jeito que você conseguir, no ritmo que você conseguir, que fizer bem para você. A saúde mental dos nossos filhos depende de nós. E eu acho que, para mim, a cobrança sempre veio muito mais de mim mesma do que de qualquer outra pessoa. E desde sempre, assim, tipo, uma vez eu tirei um 8 no meu boletim, aí eu chorei, aí eu não queria mais estudar, porque eu achava que eu ia vender arte na praia e coisas do gênero. Mas Fadada ao fracasso que eu tirei 8. E aí, ao longo, assim, da minha jornada acadêmica, principalmente, que eu acho que as jovens de hoje em dia... É minha profissão hoje em dia, né, gente? Infelizmente. Mas, assim, sempre nos meus mini surtos, perto de prova e tal, eu ia pro quarto da minha mãe, e aí ela segurava na minha mão e falava exatamente isso. Ela era só o apoio, assim. Sempre foi a direção. Aí eu falava, não, porque vai acontecer tal coisa, eu não preparei para a prova de biologia, que tem que estudar... E aí... Ela surta desse jeitinho, ela fala rápido, que nem ela entende. Calma, tem que organizar respira. as cabeças. Não, o pensamento fora e aí o pensamento está acelerado. Aí tem que fazer de um jeito que eu entenda e você entenda também. Mas mesmo ela não entendendo o que eu estava tentando falar, ela entendia o que eu estava sentindo. E aí sempre resolvia. E é isso, né? Os filhos também precisam olhar para os pais e ter a sensibilidade de entender que eles também não conhecem o que vocês estão vivendo, né? É isso. Tá vendo? De novo. Então é isso, gente. A gente tem que confiar também em Deus, sabe? Que a semente que a gente lançou,
vai produzir bons frutos, né? E lembrar que, assim, que tem coisa, eu falo isso muito lá na nossa comunidade para os pais e tudo, a gente anda muito ansioso, né? A gente quer ver o mundo acelerado. Hoje a jabuticabeira tem que ser híbrida para dar logo jabuticaba, porque ninguém quer esperar 15 anos para comer uma fruta, né? Mas tem semente que a gente lança na terra que é alface. Em 30 dias você vai comer uma saladinha caprichada. E tem semente que a gente lança que é jabuticabeira, né? E aí, para ter esse tempo de espera, durante todo esse período, a gente tem que confiar que Deus deu uma palavra para a gente e que se a gente estava no lugar que Ele esperava que a gente estivesse, não tem jeito daquela semente de jabuticaba produzir abóbora. E que a gente tem um coração em Deus perdoador, acolhedor, para perdoar os nossos filhos quando eles vão, porque a gente tem que deixar ir, e porventura eles tomem a decisão errada. É por imaturidade, às vezes é por uma coisa assim da rebeldia do momento mesmo, mas voltar, gente, a casa da gente, o colo de mãe, tem que ser aquele lugar que ele vai lembrar e falar, opa, para que eu estou passando por isso aqui? Se eu vou chegar em casa, minha mãe vai me dar colo e vai dizer, meu filho, eu estou aqui e sempre estive por você. E não é o nosso lugar, que a nossa casa não é para ser o lugar do julgamento, não é para ser o lugar da punição, eu sabia que isso ia acontecer. Eu te falei? Quem que nunca ouviu mãe falar isso? Vai lá que você vai quebrar a cara. Aí você volta meio assim, né? Porque não tinha para onde voltar. Porque, na verdade, você não tinha nem vontade de voltar para casa, né? Lá. Mas aí a mãe fala assim, eu te falei, sabia que esse trem dá ruim, eu falei que essa pessoa não prestava. Eu escutei isso demais a minha vida toda. E a gente fala muito, né? Que às vezes a mãe errou, e é como a Dani falou, no final das contas a gente está repetindo os mesmos erros. E então que a gente hoje olhe para todas as virtudes que essas mães depositaram nas nossas vidas e deixe para trás todos os erros que elas cometeram e não tente ser melhor, mas tente construir melhor dentro daquilo que Deus deu para a gente de sabedoria, de ferramenta, de conhecimento através da palavra. É possível, né, Lala? Uhum. E é muito bom. E eu queria deixar assim com vocês, para encerrar isso, duas perguntas que eu acho que é uma reflexão. A gente vai ter um momentozinho rápido agora, que a gente sabe que já nos estendemos muito, mas assim, da gente, entre nós aqui, né, com toda a segurança que a gente tem em Deus, né, com toda a ética que a gente sabe que o compartilhar é para ficar aqui, né, sem a intenção de ninguém aconselhar ninguém, né, não é um momento de conselho, mas é um momento de escutar né, cada uma de vocês dizendo, mas assim, o que tem impedido a sua relação com a sua mãe de ser uma troca de virtudes? E aí essa pergunta é para as adolescentes, é para nós, né, como mães já maduras, que às vezes nos negamos a receber das nossas mães, porque a gente estava magoado com outras coisas e acabamos deixando essa virtude perdida por lá e está fazendo falta, né? E também propor para vocês pensarem assim, qual sair daqui com isso no coração? Qual a palavra, uma palavra, define o seu relacionamento com a sua mãe? E se você tiver um filho, qual a palavra que hoje define o seu relacionamento com seu filho? E depois de refletir sobre essa palavra, era esse o projeto de Deus para a sua maternidade? Aonde está aquilo que se perdeu nessa semente que você jogou na terra? O preparar dessa terra é sua responsabilidade também, né? O cuidar, o regar até que isso dê fruto, pode demorar, como eu falei, pode demorar 30 dias só e você vê o fruto rapidinho. Eu olhar para minha filha e pensar, né? Como a Dani compartilhou, eu fui um adolescente super rebelde e eu tenho o privilégio de olhar para minha filha e pensar, rebeldia que passa longe, né? Mas pode ter mães que vão ter esse privilégio, né, de comer desse fruto e ver essa árvore produzindo só na maturidade. Mas você, mãe, fez o seu papel? Tem feito? Se essa palavra, que hoje traduz
a relação de vocês não é a palavra que Deus tem para vocês, recomece. É possível. Não é, Lala? Yes. Te amo. Vou chamar a Wilza pra gente, ela vai conduzir esse compartilhar. Eu queria orar, né, por todas as mães que estão aqui e pelas filhas também, dizer que para nós é um privilégio, né, poder dividir nossa história e dizer que, assim, não, mais uma vez, não existe mérito meu, né, existe misericórdia de Deus nesse processo. E é isso. Pai, nós aqui, diante do Senhor, te louvamos porque nós podemos entregar agora as nossas vidas nas tuas mãos e despejar no teu altar, Pai, tudo aquilo que efetivamente nós temos carregado, mas que não pertence à nossa história de vida e o propósito do Senhor para nós. Que nós sejamos mães cada vez mais sábias, mas antes disso, mulheres cada vez mais virtuosas. Porque para na maternidade nós transmitirmos essas virtudes, nós antes precisamos vivê-las. Que o Senhor nos capacite, Pai, que o Senhor nos dê ouvidos atentos, um coração leve e firme. Porque nós sabemos que a maternidade também exige muitos nãos, exige muitos limites, que muitas vezes é difícil para nós quando a gente ama demais, mas que o Senhor nos capacite em toda essa jornada, que o Senhor dê aos nossos filhos coração de terra fértil, Pai, para que toda semente que vem do Senhor, confiada através de nós, frutifique e dê, Senhor, transborde os celeiros da vida deles e que alcance outras gerações também. Tudo que nós queremos, Senhor, é que a nossa maternidade transmita essas virtudes para que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos também possam viver, Senhor, a plenitude daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós te louvamos e te pedimos que cada uma aqui veja e sinta no seu coração qual é essa palavra que o Senhor hoje define, mas qual é a palavra que o Senhor tem para a vida delas e para a maternidade delas. E que o Senhor as fortaleça e as capacite a transformar o processo, Pai, porque a misericórdia do Senhor diz que é possível em qualquer momento. Nós te agradecemos por tudo isso que vivemos aqui hoje e te pedimos. Continua conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meninas, que bênção, né? Que palavra maravilhosa que a gente recebeu aqui. E nós temos agora a oportunidade, né, de colocar. Nós vamos fazer grupinhos de 5 meninas. As líderes, eu gostaria que levantassem as mãos, porque vocês vão estar com uma líder em cada grupo, para a gente colocar, porque muitas vezes, a partir da palavra que nós ouvimos, nós temos um sentimento, às vezes, de culpa, de tristeza, mas aqui nós não estamos aqui para sermos julgadas. Igual a Dani falou, igual a Ju falou. Nós erramos tentando fazer o nosso melhor, mas às vezes isso nos consome. Então nós vamos fazer esse grupinho de 5 para a gente colocar ali diante de Deus aquilo que às vezes está atrapalhando a gente resgatar esse vínculo com a nossa mãe, ou então ter esse vínculo com os nossos filhos. Tá bom? Amém. Fernanda. Sim. Meninas, podemos, da forma que vocês estão, pode só fazer o... Cadê as líderes? Pode se posicionarem, né? Aí fazer o... As adolescentes, pode reunir com a Fernanda. Fernanda. Gente, aqui a Valquíria é líder. Podem reunir aqui com elas. Meninas, no máximo 5 com a líder, porque senão demora muito, o tempo fica muito longo.
acharia melhor dividir para dar mais tempinho para cada um? Tá bom assim?
Gabriel, peraí, ela é muito grande, não é? Essa é muito forte. O que o Gabriel vive é muito forte. É muito forte para a idade dele. Tipo assim, Deus não deixou passar, né? Nada. Deus reaproveitou. Não, eu cheguei esse final de semana, estava em São Paulo, né, esses dias. Eu cheguei hoje para dar caixa. Aí tô lá, as meninas começaram assim, falar um negócio que eu tinha comprado na internet e tal. Eu tinha um saquinho, um boletom, um outro negócio, um presente para a mulher. Eu falei que ela, não sei, eu falei, ai gente, que parece de quem que é esse casaco? Eu vou tirar essa aliança. Aí a hora eu falei assim, é porque eu estava sentada lá na mesa, observando. Eu falei, uai, não sei o que saiu. Aí a hora eu falei assim, não, é porque teve lá na escola a apresentação de uma faculdade lá em São Paulo, que era bem esporte. E aí, no final, tá, pediram para perguntas, quem fizesse a pergunta mais rápido ganhava um brinde. Aí ele fez uma tão bom que ganhou todas. Aí ele ele ganhou todo. Ganhou um moletom, ganhou um negócio para computador, ganhou um negócio, uns 3 negócios. Aí ele sabia, assim, então também ia ter, assim, ia ter os filhos, falei isso para uma mãe ontem, ela falou assim, tão lindo, eu estava lá resolvendo isso de casa agora, tão lindo, o jeito do Gabriel, tudo, falei, vocês estão muito fortes, falei, não, você tem que contar, é assim, ó, na verdade, o Gabriel veio para mudar a geração anterior. Nem das pessoas que estão nele, a geração dele é outra, depois do Gabriel. E eu sempre convivo com eles, né? Com as famílias o tempo inteiro. É verdade. E aí me deu o privilégio de ficar aqui, ó, de camarote vendo ele, sendo luz. Não é brilhar, é ser luz. Porque uma coisa é a pessoa querer brilhar, que Deus holofotes. Outra coisa é a pessoa ser luz, né? Iluminar. É uma diferença grande. Eu nunca esqueço uma coisa que o Paulo pregou, mais ou menos assim, ele falando, como que você conhece a Deus? Qual que é a maneira que você pode conhecer a Deus? Não é, não é você só se responsabilizando, você. Porque às vezes a gente tem esse ímpeto de querer tomar responsabilidade das coisas, né? E às vezes isso é da criação das pessoas, mas não tá, ainda não tá aí. Tá em você amar como Deus ama. Porque no momento que você poderia aproveitar o seu direito de ser amado, é aquela hora que você tá num momento, você pode aproveitar do seu, é seu direito, né? É nosso direito, assim, é o direito da gente ser amado. Todo mundo quer ser amado, né? E pertencer. Mas é você usar esse momento que você né, do seu direito de ser amado, não se apegar a isso, mas tentar amar como Deus ama, né? Fazer aquilo que está mais no coração de Deus, que é, no final das contas, é o quê? É a gente amar, e ver as pessoas, é como Deus vê. Isso é muito difícil, muito difícil. Eu, assim, essa última semana, dentro do grupo, nós temos 2 irmãs que têm um tipo de displasia muito complicado. E elas, assim, não tem a mãe, não quer saber, o pai morreu, que era quem dava mas elas são mais velhas, mas são sozinhas, assim. Tem uma tia que ajuda, mas elas foram criadas assim, o pai de morrer, que era uma pessoa muito famosa, Tinha que cuidar, né? mas
deixo ela sem nada. E a mãe que assumir a responsabilidade, né? Como não lembraria de que o negócio todo e quando ela foi. Nossa, ainda deu um calote nas costas. Eu levo, mas assim, as vasilhas tem que saber de que é. Todas são isso aí. Ah, da sua? Eu estava olhando aí, você já tem já vocês não gostam, não? Porque também se não gostar de 15, os meninos gostam. Não tem problema não. Experimentei. É boa a skin dela, Essa pessoa, essa coisa linda que estava grávida. Nós estávamos se encontrando, né, Mabel? Não, mas o boi estava indo na fazenda. Tá. Parou agora, por pouco tempo, né? Eu não sabia. Eu falei, olha, pelo amor de Deus, você me contou, né? Eu pensei que você soubesse disso. Acho que tem uns 2 meses só que o Rony vai lá na fazenda. É, tem pouco tempo. A última vez que ele foi já esse ano, algumas vezes. Aí eu falei, Aí o Rony não come carne, né? não, sou eu que não como. E ela não come. É, Quando mas- come, não vai pra fazenda, ele come. Ele come carne lá, porque vocês fazem. Ele fica assim, gente, Então, que carne! não, Gente, carne! vai falar Não, só. mas Eu acho que rola pra você. Vai rolar só a saladinha, né? Por isso que a pessoa é magra, desse jeito, só tem Não. não come nada de carne. eu tenho. Vai fazer um tempinho já. Não, eu como peixe, eu como carne de porco, dependendo, eu como também. Olha o tanto que fluiu, olha. Né? O que você comeu quando você foi pra lá? Que já te viu lá? Nath, muita coisa. Nossa, Mabel, aquele dia as meninas fez Eu não sei. milho assado. Eu não sei como é que eles sobrevivem, porque eles lembram de comprar. Não, as meninas fizeram milho assado, Só na hora fizeram da comida. fizeram. Só almoço. Não, elas fez tanta coisa. Aquela morena ainda tá lá, ainda. Mãe da. Da Laurinha? É, da Laura. Da Laurinha e da Maria. Não, da Lavínia e da Ela trabalha no escritório. Ela mudou? Ela ficava lá na cozinha. Ficava lá na cozinha. Lá no refeitório, né? É, não sei. A Deise. É a Deise. Aí a Deise estava trabalhando nos peixes. Aí tiraram os peixes. Aí ela está trabalhando no de novo no refeitório. Porque ela. A Regina está ela ficou de férias 2 meses. Ah, A é, Regina o Rony tá meio depressiva. Ela tem meio dificuldade de conversar comigo, né? Mas ela tá lá na fazenda, trabalhando na fazenda, lá na casa. Já faz 20 e poucos anos. Agora teve um empate. Foi agora, no começo do ano. Eu acho que tinha tomado remédio, tá dormindo. Tá bom. E ele tomava os remédios, ele chamou do lado para me ajudar com o que acho que ele estava com dor no braço. Ele está fazendo ligou para mim, eu estou ele está com dor no braço, eu tremendo, eu usar que seria Geralmente eles tomam doidas, lá, 20 anos, sorte que ele já era meio cacau. Eu vou passar ali, já operei. Aí ele lá, vamos lá ver, ele não vê a cara dele. Ele lá. mas ele deu conta de ir até lá. O Wilson falou. Não são pais, ele esqueceu o remédio, que não avisou. Ele tomou o remédio para Nossa, o Wilson falou que levou ele direto. Já foi fazendo, já falaram que era tinha que fazer. chegou na Carolina, ele almoçou. Ele foi experiente, né? Aí foi no hospital, fez cirurgia. Depois foi para São Paulo, fez cirurgia lá em São Paulo. Né? Ficou com ele lá. Ele foi assistente. Hã? Ele foi assistente. Mas quando passa da hora, né? Ele podia ter feito esse também.
Não. Juntou tudo. Na verdade, acho que era do coração, mas ela estava achando que era outra coisa. Era nova? É mais nova. E eu acho que foi lá. Fica preocupado com isso, né? Porque ela era muito ligada a ele. Eles são muito ligados, né? Nossa, mas o seu Gerson. Quanto que é o seu neném? Junho. E agora? Da Fernanda, irmã das meninas, né? Da Bruna. É, nossa, que neném lindo, hein? Eu vi uma fotinha, ela me mostrou a fotinha. Ele é 4 quilos. Nossa, a barriga dela tava grande. Mas que lindo, né? Nossa, lindo demais. Da Laís também, da menina da Laís casada com o Pedro Paulo. Ah, sei. Nasceu também o Pedro. Nasceu também, você viu? Eu vi pelo internet. Já tem um mês, já. A menininha, né? É uma menininha da Luísa. Acho que já tem até um mês. Até aqui também não. Tá aqui agora. Nossa, ela é a. Ela tá lá. Lá na casa da Nara. Agora tá lá em casa. Tá lá com a Fernanda, né? Ela vai ficar lá um tempo. Até faz 20 dias. Meu marido estão ajudando lá. O Luciano chegou. O Luciano veio. O Luciano vai ficar e arrumar as coisas? Não, eu vou deixar arrumado. Ele veio para fechar. Vou fechar, né? Vou ter que deixar ele. Ah, você vem só buscar as coisinhas pra devolver. Tá certo. Não, é eu que não como, mas o Rony come. Se quiser pôr um pouquinho pra ele, eu acho que ele gosta. Só tu é só. Só tu és santo. Não há outro ponto. Não há outro ponto. Não há outro ponto. Que foi, Ju? Ai, ai. Você tá com bolsa? Você não tá com bolsa, não, Ju? Acho.
Daniel, Rapaz da mesa. vamos só orar e acabou. Você consegue reconhecer aqui onde que apertou alguma coisa aqui? Tá no piano. Pra isso, eu desligo ele de... Será que é isso aqui? Não, esse aí é o cut-off. O cut-off ele só abre mais ou fecha mais o negócio. Isso Mas daí, ele tá distorcido, meio distorcido o som. Você abaixou? Porque tá baixo. Tá escutando aí? Tá escutando o timbre aí? Parece que ele mudou. Alguma coisa que eu encostei falando aqui com as mulheres. Esse A aqui é assim mesmo? Quer ver? Agora vai voltar ao normal. Alguma coisa que encostou e ele deu uma mudadinha. Aí, é aqui, não foi? Foi alguma coisa aqui. não sei o que que é. Pois é. Primeiro eu achei que fosse o negócio do ataque, né? Que, tipo assim, quando você aperta a tecla, ela não dá o ataque dela, mas ele tá normal. Ele tá tipo assim. Você comeu? Hã? Comeu? Amanhã você tem aula cedo?
Uai, será que, trabalho cedo e tem será que aula à o noite. pedal não tá funcionando? Dá o controle. Ah, então é isso. Como que aconteceu isso? Ele cai sozinho, a chave. Não é pra cair não, mas não sei. Será que eu encostei no bico? Não tem condição. Ah, então ele caiu sozinho, a chavinha. Não foi? Algum pico de energia, alguma coisa assim. Eu fui porque foi muito doido. Aí agora o trem tava aqui normal. Eu pensei que tinha sido alguma coisa aqui que eu tinha gostado. Ó, ele tá até agora, ó. Parou. Será que ele tá com mau contato? Ele tá brincando. Tá nem precisando do pedal. Será que ele reverteu o pedal aqui pra dentro do teclado? Pode ser. Ele reverte o dual pro teclado. Igual eu te falei. Será que não? E ele passa a ficar sem o pedal? Ligado o pedal, né? Que doido! Pedal! Que doido, né? Pedal do nosso. Cortou o som. Ah, mudou ali, ó. O dual foi pro. É o modo dele. É, o contrário. O que aconteceu? Será que caiu alguma coisa aqui enquanto vivo? Que acontece mesmo. O nosso a gente consegue. É, daquele teclado, ele reverte desse jeito aí. Só que eu não lembro não, porque faz tanto tempo que a gente usa o pedal dele. Eu tô precisando. Que legal. Não precisa de pedal. Igual o meu. Ficou só.
Deixa ele só apertado. Deixa ele apertado. Deixa ele. É isso. Ah, esse aqui é uma. Bom, isso é vida. Nós cantamos. Eu quero. Podia ficar em pé e cantar todo mundo, né? Vai parir aqui. Irmãs, vamos ficar de pé para a gente terminar? Se você souber cantar, diga assim, ó. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir, vou regressar, caminho, ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero primeiro ao primeiro amor. Eu quero Oi, meninas. Eu sei que tem 2 grupos ainda compartilhando. Eu vou pedir só um minutinho de atenção, porque eu prometi no passado que a gente já ia divulgar o próximo. Então tá aqui, dia 1º de junho, nós teremos aqui, que a gente está junho. Nós estamos aqui falando sobre relacionamentos, né? Emoções. Então, no nosso próximo encontro entre amigas, nós vamos estar falando como que a gente pode aprofundar
esses nossos relacionamentos da nossa casa na nossa mesa. Amém? Vai ter uma preletora internacionalmente conhecida, que é a Alana, e uma internacionalmente desconhecida, que sou eu. Então, vocês são nossas convidadas. Amém? Muito obrigada. Que o amor do Pai, a consolação do Filho seja com todas vocês. Tenham um bom fim de semana, abençoado, cheio da graça de Deus. Amém? Um beijo e até dia 1º de junho. Quero agradecer a nossa equipe de decoração. A Dani veio aqui. A Dani veio aqui, arrumou os balões, arrumou tudo aqui para ficar bem lindo. A nossa equipe do lanche. Cadê a salva de palmas para a equipe do lanche?